Olha aí, estamos ao vivo. Olá, Isabel. O pessoal vai chegando devagarinho. Já já iniciando o nosso bate-papo. E eu já vou chamar aqui o nosso convidado, o Cleiton Hens. Aê! E aí, Fala, tio Cleiton. Luciano, Tudo como é que jóia? tá? Tudo Tudo, ótimo. tudo bem. Maravilha. Estamos aqui aguardando os colegas, os nossos convidados chegarem. Já está aqui com a gente a Kátia, já está aqui a Mariana da Meio Comunicação. Quem mais? Olha aí. Marcelo Bernardes, Isabel Cunha também já chegou. Muito bom. Pessoal, nós temos um tempo previsto, né, de atividade. É impressão minha ou tá dando um eco aí, Cleito? Eco não. Pra Não? mim tá, Tá, para mim tá, tá normal. tá tudo certo aí? Vocês nos Tá. ouvem bem aí? O pessoal que está nos ouvindo bem? Me deu uma leve impressão de eco aqui para mim. Mas Não. deve ser coisa daqui. Até coisas da tecnologia. Muito bom. Pessoal, nossa intenção hoje, assim como todas as quartas-feiras, é fazer um bate-papo e trazendo sempre um tema relevante aí para esse momento, contribuindo com as questões do nosso dia a dia, né, dessa nossa nova rotina um pouco mais reservada, mas que não impede da gente continuar em atividade desenvolvendo nossos potenciais. O bate-papo magistral é uma conversa, né? A gente tem essa intenção, não é uma entrevista, como a gente costuma dizer, é um bate-papo. Então hoje a nossa temática é justamente a questão da tecnologia. E aí nós estamos chamando de reinclusão digital, né? Inclusão digital é algo que a gente já fala há bastante tempo, mas esse momento está exigindo da gente uma revisão a essas nossas práticas e conceitos. Então a gente quer discutir um pouquinho hoje sobre isso e para isso temos aí o Cleiton para conversar com a gente. Né? Cleiton, antes de mais nada, eu quero avisar o pessoal aí para chamem os colegas, né? Aperta o aviãozinho aí, convida a gente para vir para essa live aí, né? Que pode participar conosco. E nesse contexto, quero chamar bem-vindos a todos e chamar bem-vindo o Cleito para essa noite aí. Dá o teu oi aí, diz quem tu é, do que tu te alimenta, Cleito, de onde é que tu vem. Vamos lá então. Oi pessoal, boa noite. Bem-vindos aí aqui ao perfil da Magistral Capacitação. Como o Luciano disse, me chamo Cleiton, para quem não me conhece. Eu sou formado na área da administração, especialista em processos, em projetos, e também sou empresário da área de tecnologia, né? Mais especificamente aí trabalhamos com certificação digital, consultoria nessa área e atuamos aqui com os parceiros também na Magistral Capacitação. Maravilha. O Cleito é um entusiasta da tecnologia, ele não é da área de tecnologia, mas ele é um entusiasta e tem sido uma referência para a gente aqui nas discussões quando nós estamos falando de aplicações de tecnologia na magistral. E é um pouco disso também que a gente quer trazer nessa conversa, né, Cleiton? Que a gente não precisa ser de tecnologia para aplicar tecnologia, né? Eu acho que Ex a gente precisa observar os movimentos e, com isso, colocar para funcionar. E é isso que eu já quero começar te perguntando, ou trazendo esse primeiro ponto. Nós claro, vamos lá. reservamos 4 assuntos aí que a gente quer discutir, numa ordem mais ou menos assim cronológica, para a gente entender um pouco o movimento. E a ideia é justamente assim, para a gente começar, é fazer uma passada de onde é que surgiu essa história toda de digital, de inclusão digital, né? Em que ponto da Matrix a gente está, né, nesse momento? Luciano, essa questão dessa transformação digital,
o uso de aplicações, de dispositivos digitais, a gente encontra, né, como principal referência o fim da Revolução Industrial. Há quem defenda até que começou antes disso, né? Lá com os efeitos da primeira bomba nuclear, né? Essas corridas armamentistas, mas como principal tese é a questão até chamada da era digital, ou era da informação, começou assim, logo ali depois da Revolução Industrial, como um reflexo, uma consequência disso, né? Então, a Revolução Industrial, ela começou com a questão de padronização de processos e fortemente na indústria automobilística, a questão da automação, o uso de robôs, então, o uso da eletrônica com a mecânica. Então, para fazer aqueles robôs funcionarem, começou a se exigir programação, uma mistura inicialmente, né, de componentes eletrônicos que faziam movimentar aqueles robôs, então, e dar a velocidade que a indústria precisava para a retomada da economia. Então, uma das principais referências para iniciar todo esse movimento digital que a gente vivencia hoje, a gente pode delimitar no tempo como o grande corte aí, ali no final da Revolução Industrial. Mas, assim, no mundo também a gente pode dizer que tem diferentes momentos, né, onde isso começa a ser percebido. Isso, eu ia te perguntar, eu ia te falar sobre isso, assim, porque tem marcos, né, que foram desenhando essa entrada do digital, né, na nossa vida aí. Sim, sim. Então, a gente pode pegar, né, por exemplo, essa grande revolução, essa mudança, onde as pessoas começaram a perceber, que é mais o que a gente quer discutir aqui, né? Na verdade, os efeitos dessa transformação digital, a gente até está chamando de inclusão digital, não no sentido da inclusão digital que defende a questão da democracia, né? Do acesso, também disso, né? Na prática, incluído digitalmente, a gente está querendo ou não, né? A questão de que nós estamos trazendo, a questão que a gente está trazendo aqui justamente é isso, né? Como é que isso agora está nos afetando também, né? E por isso essa jornada de entender o caminho aí, né? Isso. Então, se a gente pegar, por exemplo, né, nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, isso começa mais lá pelos anos 80. Mas aqui no Brasil, a gente começa a sentir o efeito disso mesmo ali no final dos 90. Né? Isso. A própria Microsoft, né? Um grande marco que a gente pode dizer da percepção mais popular dos efeitos da inclusão digital é o Windows. Né? O primeiro Windows, o Windows NT, em 1993, né? Foi lançado nos Estados Unidos. Sim. Mas aqui no Brasil, a gente quase não teve contato com ele. A gente começou a vir a ter contato com o Windows 98. Né? Ou seja, aí, uns 5 anos depois. É verdade. Então, esse já é um marco que a gente sente dessa popularização. E a internet também, apesar dela ser criada lá em 1969, pela defesa, né? O Ministério da Defesa americana para a guerra, para aquelas comunicações, interpretar, né, a comunicação dos inimigos e tudo mais. Na verdade, a gente começa a sentir os efeitos aqui nisso, lá em 98, aqui no Brasil, que é quando as empresas começam a adotar, e sobretudo os bancos, né? Isso. Eu acho que um episódio assim o caixa eletrônico, outro dia eu estava ouvindo um documentário, não lembro aonde foi, mas o advento do caixa eletrônico incluiu digitalmente muita gente. Né, nesse processo, né, porque as pessoas simplesmente foram obrigadas, né, assim, a começar a se envolver com aquela ferramenta, né. Os bancos e as empresas, de um modo geral, é por onde a tecnologia chega até a gente, né, no primeiro momento. Sim, e até para essas adaptações, os bancos, né, eles tiveram essa adaptação em primeiro aqueles grandes mainframes, andares, né, com equipamentos, com servidores, para começar a adaptar isso. E aí começar a entrada dos caixas eletrônicos. Meu pai trabalhou no banco nessa época, né, e ainda trabalhava levando aqueles formulários, né, de um banco para outro, de uma praça para outra, para registrar as transações entre um banco e outro, né?
Sim, sim. Depois não, já começa a passar por servidores, né? Aqueles É, computadores antes ainda do Windows. e na Pode história, falar. na história recente, se a gente for pensar, a gente está falando de um tempo muito pequeno, né? Porque quem tem 25 anos a mais tempo, que nem eu, por exemplo, eu me lembro de ter ido ao banco buscar um extrato, parar numa fila para pedir um extrato bancário, né? Para minha mãe ou para o meu pai. Então, isso é 35 anos, talvez, atrás, né? Um pouco mais, lógico. Mas assim, é incrível como num tempo muito curto a gente teve uma aceleração desse processo da entrada da tecnologia, especialmente a digital, no nosso cotidiano, né? No quanto Isso. ele foi impactado. Antes de tu seguir aí, deixa eu dar um oi aqui, ó. Uhum. Olha a turma que está chegando aqui, ó. O Pequeno Rosa, a Fernanda Reis, a Carolina, Ana Carolina está aqui com a gente. ah, o Eduardo, o Carlos Fortes, olha aí, fizemos uma live bacana outro dia. Carolina Freitas está aqui, Andréia Arruda, o Gilmar Schmidt, a turma chegando aí. Legal. Convidem os colegas aí, pessoal. Aperta o avião lá e manda essa live para quem vocês acharem que é pertinente e que pode participar aqui com a gente. Muito bom, Cleiton, nessa jornada, né, a gente com esses grandes marcos, né, a chegada do Windows, a própria internet, a planilha eletrônica, um negócio maluco, né, o que fez Office, né? lá, Microsoft Office. lá atrás o Lotus, depois o Excel, né, como esses elementos foram marcando. E mais recentemente a internet, o próprio smartphone, né? Como é que o advento do smartphone, como é que isso tudo gerou negócios, né? Ou seja, acabou que hoje existem empresas em função de existirem essas tecnologias, né? E isso é recente, nós estamos falando de 10, 15 anos, talvez. Exato. Nós talvez lembremos, né? Mas se alguém mais jovem, 25 anos, não vai lembrar que telefone era uma ação, né? Era um patrimônio, né? É, Não tinha essa mobilidade, né? O primeiro telefone, por exemplo, celular que eu fui ter era aqueles tijolão StarTAC Motorola, né? Com uma pochete para carregar, né? No cinto. E era só para telefonar ainda, né? Depois começou a mandar mensagem, mas sem dúvida um dos grandes marcos, né, dessa vida digital que a gente usa, sem dúvida é o smartphone. Inclusive é uma coisa interessante de notar, se a gente procura aquelas fotos antigas, né, no Google, a gente vê que havia uma tendência, né, eram os tijolões e eles começaram a diminuir. A gente sim, pensava que daqui a um pouco ia usar um um fone, era o fone. telefone, né? É, Mas, de repente, isso começou a mudar. Justamente por quê? Por causa das aplicações. Então, os telefones, eles começaram a concentrar não na mobilidade apenas, né? Mas em agregar funções. não, Então, exato. começaram as câmeras com qualidades ainda muito ruins, né? O Sim. megapixels muito pequeno, mas foi um dos primeiros serviços integrados à ligação e às mensagens, né? Ah, Foi a foto, a possibilidade de isso. tirar foto. Isso começou a se popularizar, então começaram a se criar aplicativos, né? Primeiro de textos, então era focado no ambiente de negócios, né? O Uhum. BlackBerry aí começou a despontar, subir, ter Ah, destaque, né? e-mail no telefone, olha que coisa maluca, né? É, Exatamente. Então, primeiro foram isso. Essas empresas, né, de smartphone, elas primeiro adotaram a entrega de hardwares que pudessem levar algum tipo de mobilidade. uhum, Mas houve uma mudança, principalmente ali, próximo de 2010, um pouquinho antes, que não eram mais as fabricantes de aparelhos que dominavam, né, essa questão da sim, tecnologia. Em especial a Apple, né, com o iPhone, que começou então a partir de aplicações. E hoje não é mais a fabricante que dita a tecnologia é, digital dos smartphones. E é o que? São as aplicações digitais, né? É isso. isso que exige que mude o processador, que tenha uma câmera de maior qualidade, que tenha dispositivos sem fio para que a gente possa ter mais mobilidade. Então, essa curva ficou muito acentuada
e a gente vê esse crescimento exponencial, né, a partir daí, ali de 2010, nessa tecnologia que é o smartphone, né? Fantástico. E isso acaba trazendo, né, a gente para cá, para esse momento em que a gente está vivendo, né? Quando tu fala do smartphone, eu lembrei da questão da evolução que tu falou agora, né? Alguém falou outro dia que os smartphones eles chegaram numa situação que eles são todos muito parecidos, para não dizer iguais, né? E eles se igualaram porque todos são com tela touch, todos são retangulares e se cair quebra, né? Então eles estão todos iguais, né? Então assim, o que muda de fato é o serviço que ele oferece, né? É como tu tá Sim, sim. trazendo, né? Ou seja, o quanto que eu consigo através de um equipamento como esse potencializar, vamos dizer assim, né, o meu dia a dia. A gente já falou lá atrás, Marcelo, na primeira live a gente discutiu um pouco sobre isso, sobre a questão do uso do nosso tempo, né, de como é que a gente está. Hoje a gente pode assistir, aprender através de um equipamento como esse, né? Imagina que teve uma época que a gente queria uma televisão gigante, né? Hoje as pessoas conseguem, né, numa telinha de 7 polegadas aí, ter acesso à informação de forma muito ampla, né? Só para a gente usar um exemplo, né, dessa questão da aplicação, né? É. Mas E até o próprio preço dessas tecnologias se reflete aí, né? Hoje tu investe tranquilamente mais no aparelho celular do que um televisor, né? E antigamente o muito, sonho do consumo muito. era o televisor. É, apenas mudou a tela, né? Sim, A gente continua olhando para as telas, né? ligados aí, Só mudou o tipo de tela, né? Impressionante, e verdade. interessante isso. Eu lembro também que tu trouxe uma questão que é importante e a gente não se dá, não é que não se dá conta, né? E eu quero com isso já entrar no nosso segundo ponto aí, que é essa provocação do nativo e do imigrante, né? Eu lembro que eu estava na faculdade em 2003 e eu tive uma aula de tecnologia, de TI, né, gestão, não lembro como é que era, gestão da microinformática, acho que era o nome do negócio, sei lá, né? E eu lembro que o professor tinha um pendrive pendurado no pescoço, né? Ele tinha um pendrive pendurado no pescoço, assim. E eu perguntei o que é isso, professor? Não, isso aqui é um pendrive, ele disse, né? E aí eu disse, tá, mas o que faz isso, né? Isso aqui substitui não sei quantos disquetes, né? Tem gente que não sabe o que é disquete, né? Mas Não. hoje, né? Aí ele disse, não, e quanto cabe? Tinha 256 mega aquele negócio. E em 2003 custava R$ 250 esse negócio, né? Olha o que se compra de tecnologia hoje com R$ 250, né? Levava como um prêmio, né? Tiracolo, ó, né? Sim, não, e era fragilíssimo, né? Assim, ele me deu para olhar assim, segurando na mão como quem entrega uma joia, né? Só toma cuidado com o uso, né? É uma coisa Admira, mas com cuidado, né? mas com cuidado, né? E isso acaba que nos leva para essa condição, assim, né? De nativos digitais e imigrantes digitais, né? Porque isso tem a ver com a reinclusão também, né? Com A gente certeza. tem uma parcela da população que não necessariamente tem a ver com idade, a gente acaba regulando isso por conta das gerações, mas tem gente que viu a tecnologia chegar, né? E tem gente que nasceu dentro dela, né? Ou seja, então, como é que isso tem afetado, tu que é um observador também da prática e trabalha com vários públicos, né? Como é que tu tem visto essa questão do nativo, do imigrante, ou o domínio da tecnologia, o uso da tecnologia pelas pessoas? É, é bem interessante, né, Luciano, de observar que essa questão da inclusão se dá em momentos diferentes, né? Uhum. Tem isso, né, que quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa nas gerações, né? Ah, a geração X, a geração Y. Obviamente, a geração X, né, que ela vai até ali os anos 90, ela termina, né, por teoria ali, nos anos 90, quando começa ali pela metade, é quando está começando essa questão da transformação digital aqui. Então, Uhum. por exemplo, eu comecei a ter contato com o mundo digital, com dispositivos digitais, quando eu comecei a trabalhar.
né? Então, lá em 95, 98, que daí eu fui para uma empresa e essa empresa tinha um computador, e aí eu fui treinado para utilizar aquele software e assim por diante, né? Porque tem uma questão que ainda é um problema hoje também, né? Que é importante fazer um parênteses, né, Luciano? Que é a questão da disponibilidade, do acesso à infraestrutura, Ah, né? sim, sim, com Que certeza. também tem isso, né? Então, lá nos anos 90, apesar de já existir muita tecnologia, as pessoas costumavam ter acesso a isso a partir do momento que ingressavam nas empresas, né? Que estavam ali ajustando seus processos, trazendo essas aplicações, substituindo a máquina de escrever pelo computador, né? Eu fiz curso de datilografia ainda, né? Para entrar para o mercado Sim, de trabalho, sim, né? Depois é sim. que aí usei aquela datilografia para o computador. Agora pega o meu irmão, ele é 5 anos mais novo, ele não, nem tocou numa máquina de escrever, né? Ele já começou trabalhando com computadores. E, então, tem isso também em momentos, né, que nós ingressamos, não é o momento necessariamente em que nós nascemos, Não, é da mas idade, né? Mas o ex, contato com a tecnologia, né? exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 22 anos, né? Esse meu filho, ele Não, começou a ter. tu tem um irmão de 22 anos, não um filho de Né? 22 anos. Pois é, mas é um filho mesmo. Eu cuido bem da pele, Luciano. Então, é, Mas o meu filho, ele começou a ter, apesar ele é de 98, isso. então ele começou a ter contato lá pelos 10 anos, né? Uhum, Aí, mas aí já tinha, né? Já tinha videocassete em casa, né? Que é um sim, aparelho, um sim, dispositivo analógico digital, né? Tem uma fita isso. magnética É. ali. Logo depois a gente veio a ter CD, né? DVD, então por ali começou a ter. Foi ter um celular, sei lá com uns 15 anos por ali. A minha filha tem 10 anos. Ela já, desde os 3 anos, 4, já manuseava, já brincava, já jogava, já via um desenhinho na tela do celular. E meu Sim. neto, já, se tu acha, né, meu neto, que tem 2 anos, Ah, vixe já faz Maria. Aí tempo nós... que usa isso, né? Então, é importante ter que não é a geração em si que determina, né, essa questão, mas uma coisa é certa, quanto mais as gerações avançam, essas pessoas são nativas, elas já nascem Sim, nesse ambiente digital, né? sim. O meu filho, eu não consegui gravar o parto dele, a minha filha, eu estava lá com uma câmera Uhum, digital uhum, filmando, né? uhum, uhum. Então, eu acredito que assim um bom marco para a gente determinar essa questão de quem é nativo ou não, nasceu já com algum contato. Então, por exemplo, minha filha nasceu ali já com uma câmera digital nela. Então, ela é nativa, né? Ela já nasceu, já inclusa nesse meio digital e não vai mais sair disso, né? A não ser que exista um colapso na energia elétrica É, e na internet, então. né? É isso aí, olha Mas só. É, não, conclua, por favor. não, é isso aí. E já os imigrantes é isso, né? É aquelas pessoas que não nasceram, mas elas estão vindo ou porque desejam ou à força, porque É, precisam, né, ingressar nesse mundo, nessa nação digital. Então, eu acredito que é isso, né, que vai determinar o momento em que a pessoa começa efetivamente ao mundo digital estar na vida dela. maravilha. Que legal. Eu quero aproveitar duas coisas, dar um oi aqui para o pessoal que está chegando aqui, a Janaína Virte, a Gláucia fez um comentário, eu também fiz curso de datilografia, disse ela, ó, viu só, tem mais gente que fez datilografia, na escola Hamilton ainda, Gláucia, né? O Lipe Carvalho também chegou, a Lea Lencastro aqui também está com a gente. É isso aí, pessoal. Convidem a quem vocês acharem que pode participar conosco, para a gente também levar esse conteúdo aí para mais pessoas. Cleiton, Hum. essa questão, né, dos inclusos digitais, eu fiquei lembrando que tem gente que ainda vai na lotérica pagar boleto bancário, né? E isso não depende da idade, né? Isso está nos levando para a nossa terceira discussão, né? O momento ele pode contribuir e é por isso o nosso reinclusão digital, né? O momento que a gente está vivendo dessa
pandemia, né, dessa situação que abordou o mundo inteiro, né, ele pode estar acelerando ou forçando as pessoas para dentro do digital. Eu falo pessoas, mas a gente pode falar de empresas também, né? De que forma isso está afetando pessoas e empresas nesse caso? Sem dúvida, né? Um acontecimento, né? Porque essa questão da pandemia é um acontecimento histórico, né? Sem dúvida nenhuma. Ah, sim. E ele tem mexido com isso, né? Nós falamos até no último movimento magistral, né? Falamos um pouco do home office, né? Quantas empresas que não estavam preparados, mas tiveram que obrigatoriamente, já ouviam falar, tiveram tido uma ou outra experiência, mas de um dia para o outro tiveram que começar a utilizar, né? Tinham servidores físicos no seu escritório e tiveram que rapidamente transformar isso e levar para a nuvem. E já tinham propostas, já ouviam essa necessidade, mas não tinham feito, né? E aí agora cuidando de equipe, se reunindo, dividindo tarefas por WhatsApp, por videoconferências, por ligações, por aplicativos que existem específico para isso, né? É muito interessante isso também, né? Trazendo das mudanças que várias áreas, né? Por exemplo, eu trabalho com certificados digitais. O ITI, né, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, em razão da epidemia, forçou o início de algumas normas que tinham sido aprovadas lá em novembro, outubro, mas que ainda não estavam regulamentadas em razão da epidemia, que são, por exemplo, os certificados digitais por videoconferência. Olha aí. Então, essa necessidade de mais interações à distância fez com que as pessoas tivessem, né, que ingressar, nem que seja força nesse movimento digital. Encontrar os caminhos, né, Cleiton? Exatamente. Encontrar os caminhos para seguir as coisas operando, né, enfim. Mas é interessante, tu comentou daquela questão, né? Os internet bankings já estão há anos aí, mas a gente continua vendo filas na lotérica para pagar boleto, né? Mas isso é muito comum a gente ver, porque tem pessoas que elas acabam, mesmo algumas nativas que nasceram em contato com isso, às vezes não buscando utilizar por diferentes princípios, né? Por exemplo, eu atendi essa semana um cliente, ele agendou um atendimento, né, para uma videoconferência, mas minutos depois trocou o agendamento. Ué, o que houve, né? Então atendemos ele ontem. E aí não tivemos que perguntar, olha só, 25 anos, ele 26 anos. Por que tu trocou? Não, eu não me dou bem com essa coisa digital, eu não consigo lidar com isso. E é um nativo, né? Sim. Então, essa acesso, essa inclusão digital, e entrando nessa questão da democratização, a gente se vê que as pessoas ainda têm bastante medo, né? Elas têm, às vezes, a desinformação, apesar de ter nascido com acesso a essas tecnologias, né? O próprio meio onde é que ela está, daqui a pouco, a influência, eventualmente, que ela recebe, né, de cuidado com isso, ou né, o perigo, porque gera, às vezes, um medo, uma desconfiança também de aplicar algumas questões, né. Eu tenho um amigo, só para usar um exemplo, né, tenho um amigo que ele passava por uma praça de pedágio várias vezes por semana, e ele era meio relutante a usar o sistema automático de passagem, porque ele tinha receio de que as cobranças iriam se multiplicar, né, se ele passasse mais vezes por dia. E quando ele passava na gabine, ele sabia que pagava uma vez só no dia, se ele passasse 2 vezes não ia ter a segunda cobrança. Mas ele não tinha certeza da aplicação disso pela passagem automática, até que 2 pessoas disseram para ele, não, isso não acontece. O sistema reconhece a tua passagem e tu não vai ser cobrado 2 vezes, né, no mesmo dia.
E aí ele adotou o sistema eletrônico, e aí eu perguntado, né, como é que foi isso, né? Daí ele escreveu libertador, ele disse, né, que não precisar parar mais na fila, ganhou tempo, agilizou o trabalho, né, uma série de aspectos. Então, às vezes tem isso também, a gente precisa de uma prova social, vamos dizer assim, né? Sim, sim. As provas sociais, né? Alguém que usa, alguém que a gente conhece, um teste, né? Que mostre para a gente o quanto que aquilo é confiável, funciona, né? E pode avançar e melhorar eventualmente também a nossa relação com a tecnologia, né? Não, perfeito. E aí vem uma coisa, né, Luciano? Os jovens, eles se sentiram muito mais à vontade nessa situação de isolamento, usando as ferramentas, né, digitais, redes sociais, videochamadas, canais do YouTube, ferramentas de educação como o Google Classroom, né, que algumas Uhum, escolas, uhum. é até pena que poucas utilizam, porque para escolas é gratuita essa ferramenta, né? Sim, Então, sim. elas sentiram menos também, não só porque elas são nativas e acostumadas, mas porque elas têm menos medo de experimentar. Elas compartilham mais informações com colegas nas redes, buscam mais essas informações. Uhum, E uhum. os emigrantes não. Os emigrantes, eles têm as redes mais curtas, né? Porque ingressaram nas redes sociais depois deles. E já as pessoas de mais idade, elas estão entrando nisso por necessidade profissional, trabalho, e às vezes até mesmo porque elas querem ter o contato ainda com as suas famílias, então buscam isso, né? Pede ajuda para o neto, pede ajuda para uma filha, como é que faz, e vão ingressando. E assim, ó, muitas pessoas às vezes vêm porque sabe que eu gosto e procuro Sim. sempre que possível ajudar com isso, né? Então sempre tem alguém que vem, Cleiton, tu que manja disso, eu não sei nada, me ajuda aqui, né? E nessas ajudas eu notei que a gente pode dizer que tem três aspectos que atrapalham o imigrante a usufruir melhor a tecnologia. O primeiro é o tempo, né? Por quê? Aham. Porque o imigrante normalmente é aquela pessoa, o profissional ativo. É aquela pessoa que está trabalhando, que tem família, tem que cuidar da família, do trabalho, do cachorro, do pátio, né? Então, ele quer fazer, mas ele tem outras prioridades e vai empurrando com a barriga, né? Eu mesmo, não é tecnológico, mas eu há horas quero aprender inglês. Eu não sei inglês. Aham. Mas é a Aham. mesma coisa, eu quero aprender, vou deixando e não coloco a prioridade e o esforço naquilo. Isso é um aspecto. O outro aspecto é o medo, Luciano. O Uhum. medo de estragar, o medo de errar, né? O medo Sim. ali de passar vergonha, o medo de pedir ajuda. Pessoas acima de 60 anos, elas, se a gente observar, às vezes elas são orgulhosas, elas até pedem ajuda, mas tipo assim, Luciano, como é que faz isso? É assim, tá, eu vou tentar. Não, deixa que eu te mostro. Não, eu vou tentar aqui, Aham. porque ela se sente às vezes envergonhada de estar incomodando, alguma coisa É assim. fato. É fato. E, Ah, e, e, a- e o último aspecto é o bar. Mas eu tenho que organizar o tempo. Mas eu tenho muita coisa para fazer, Luciano. Então são as desculpas, né? Dá trabalho às vezes a gente emigrar, né? Entrar nesse uhum, mundo. uhum. E aí as pessoas começam com essas desculpas, né? Mas eu vou ter que gastar tempo, vou ter que criar uma conta lá no Aham, Gmail aham. nisso para fazer, não é só entrar e fazer. Então esses É. três aspectos dificultam às vezes o ingresso, né, desses Sim, emigrantes. sim, sim. Não, trazendo duas contribuições aí. Uma é a primeira vez que nós estamos vivendo uma realidade, nossa geração, né? Nós estamos tendo a oportunidade de ver uma realidade em que pessoas mais novas, mais jovens, ensinam os mais velhos, né? Uhum. Até então a gente vinha de uma realidade de que o conhecimento ele era transmitido do mais velho para o mais novo, né? Então, Sim. o mais velho sempre transmitia para o mais novo o conhecimento, né? Aprende com o vô enquanto o vô está aí, né? Aprende, Uhum. nessa questão. Então essa é uma característica, né? A outra característica que tu falou, que a turma mais nova está passando mais fácil por esse processo da pandemia, pelo contato da tecnologia, porque se fosse a nossa geração vivendo isso aí, nós estava tudo louco enfiado dentro de casa, né? Porque, Sem dúvida. porque a nossa geração era uma geração que vivia na rua, né? Uhum. Ela se criou na rua.
né? Saía depois do meio-dia, voltava quando o sol baixava, né? E a mãe não sabia onde é que andava. E estava tudo certo, né? E hoje a gente tem uma realidade completamente diferente nesse aspecto, né? Ah, assim como a gente tem essa questão disso dentro das empresas, né? Tu estava comentando um episódio aí do, do rapaz de 25 anos aí no digital, né, na certificação, e eu lembrei de uma conversa outro dia num cliente nosso, conversando com funcionários da área contábil, e perguntei para eles qual é a maior dificuldade que vocês estão percebendo nesse trabalho remoto, agora no home office, né? E os três com quem eu conversei me disseram, eu estou sentindo falta da impressora, né? Então, olha, olha que coisa danada que é isso, né? Como é que isso afeta esse momento, Cleiton, no que diz respeito assim ao impacto? A gente pode dizer que quem não entrou agora vai entrar, ou tem grande chance de começar a acessar mais o digital? Sim, é assim, naturalmente, né, Luciano, ou não tão naturalmente, né, as pessoas vão ter que entrar mais à força, mas vai impactar, vai continuar impactando na nossa vida pessoal e também na profissional, né? Então, assim, alguns impactos, eles não são digitais, inclusive, né? Sim. Mas, por exemplo, a gente vê as pessoas usando o home office, né? Mas aí estão em casa. Tem que adaptar o convívio da família para esse novo momento também, né? Sim. Então, eu passo a utilizar mais essas ferramentas como imigrante, divido o tempo ali com o nativo e tem que pegar e adaptar o convívio, né? Em que Sim. momento vai fazer os temas, em que momento o filho vai usar o notebook, em que momento eu vou usar, né? Tem aquele cantinho na sala que é onde pega bem a internet, né? Então, agora é minha hora, depois é a hora de falar com o professor. Sim. Então, os impactos do digital, eles acabam dando impacto também na nossa vida analógica, né? Uhum. Eu acho, em alguns casos, né? Alguns amigos jogando stop por videochamada, né? Ah, Então, sim. Sim. são impactos, assim, na nossa vida pessoal, na nossa vida analógica, que o digital, né? Esse novo digital que a gente está vivendo está fazendo. No meio profissional também, né? Muitos processos sendo mudados, né? Sim. Eu atendi um grupo de concessionárias, um grupo grande de concessionárias aqui do nosso estado, tem também unidades em Santa Catarina, e eu falando com o proprietário, como é que estava, né, esses dias com a pandemia, que ferramentas ele estava usando, e ele disse que agora fazendo as videoconferências, as pessoas antes das unidades, eles faziam toda semana as pessoas virem de Pelotas, de Santa Uhum. Maria, de Uhum. Florianópolis, e agora elas estão fazendo. Eles tinham ferramentas como essa, eles podiam usar, mas as pessoas preferiam ir pessoalmente. E a Sim. gente já vê algumas coisas diferentes, né? A gente fala assim, não, daqui a um pouco eu te visito com todo cuidado. Não, quem sabe a gente faz por videochamada. Então, Uhum. essas coisas são coisas que vão mudar o processo no dia a dia e vai, com certeza, mudar a forma que faz as coisas. Quer ver uma coisa? Muitas empresas já estão falando e antes tinham muito medo de colocar as pessoas a trabalhar home office. Uhum. E aí locavam várias e várias salas. Então, hoje, o que muitas já estão pensando? Aluga essas salas, vende essas salas, coloca as pessoas a trabalhar, diminui o custo de manutenção, contrata mais pessoas. Então, isso vai impactar também, não só na produtividade, mas ali adiante, quando retomar a economia, assim como caiu muito rápido a economia, a possibilidade da economia subir rapidamente Sim. é grande também, é quase uma certeza, né? As E demandas, impactada por tudo isso. as demandas que estão reprimidas aí, né, Cleito? Assim como práticas deixaram de ser adotadas, novas vão ser adotadas, e isso é um movimento natural, né, da economia, né? Da economia e da nossa vida, porque quando o pessoal fala em voltar ao normal,
o normal é o quadrado, né? O normal é o empacotado. E a natureza não é normal, a natureza é anormal, né? Uhum. O que está acontecendo conosco nesse momento é uma manifestação da natureza, né? A natureza fazendo alguns ajustes aí, né, nesse processo inteiro. Então, como é que a gente está observando isso e aplicando de fato, né, esse processo? Antes da gente encaminhar, não o fim, mas ir para o nosso último ponto, né? E eu quero dar um oi aqui também para Marta Furstenau, que chegou aqui, a Anne Polesso, a Josiane Gomes, a Dani, que eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dela aqui porque eu vou falar errado, então eu tô com medo, Cleito, de falar o sobrenome, né? Mas sejam bem-vindos aí, pessoal. Né? A Carolina dizendo que a natureza é o natural. É isso aí, né? Ou seja, o que está acontecendo com a gente o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Que a gente está vivendo. O aprendizado é natural que a gente tenha e como é que a gente vai aplicar isso daqui para frente. E não tem como a gente fugir disso, né, Cleito? De olhar para como é que a gente aplica isso na nossa realidade, como pessoas, e como as empresas vão adotar isso também, né? De que modo as empresas. Essa questão, minimamente, assim, essa questão das reuniões é uma coisa impressionante. Até na nossa atividade mesmo, né? A gente tinha deslocamentos aí de 2, 3 horas por dia na estrada para reunir com clientes e hoje a gente está sendo mais objetivo nas reuniões, né? Uma atividade que levava uma manhã, 3 horas, a gente está agora aqui em 1 hora e meia, 2 horas, a gente produz muito mais, né, do que a gente vinha produzindo. Então é impressionante assim como a gente se dá por conta, né, de que as ferramentas já estão aí, algumas a gente tem que aprender a usar, né? Mas a gente para fazer videoconferência é o Skype. Não, agora a gente já conhece mais umas 5 ou 6 e vai indicando para os amigos e para os colegas, né? Olha, usa essa, testa essa aqui, né? E a facilidade que hoje tem para fazer uso dessa tecnologia, né? Ah, diga lá, diga lá. Não, eu ia comentar, né, falando desse campo de aplicações, né, o Luciano, é bem isso, né, quem é que ouvia falar no Zoom, né, muito restrito, hoje Uhum. a maior parte dessas reuniões tem sido utilizadas por isso. Eu acredito que nessa parte da comunicação é uma das que vão ficar fortemente arraigada nos emigrantes, né, nos nativos, assim como as redes sociais, né. E o mais bonito agora, o mais bonito agora que tu falou do Zoom agora a conversa é assim, mas tu conhece o Zoom, né? Tu já tá usando, que agora a conversa é outra. Nós estamos falando de 30 é, dias, 40 dias, né? Não, e tem aqueles íntimos que tu apresenta como um parente, né? Tu já conhece o Zoom? Não, aqui, né? Olha só, é muito legal, é assim, tu apresenta como alguém achegado já, aquele que sim, já está usando, né? sim, sim. E as mídias, as redes sociais é indiscutível, né? O quanto pode ajudar, em especial, as empresas, né? Então, essas ferramentas a gente tem visto as pessoas reinventando seus negócios, em especial o varejo, o comércio aí com as suas lojas fechadas, mas muitos conseguiram aproveitar, redirecionar a sua venda para esses canais, Sim. utilizando aplicativos, né? Outra vez, aplicativos de entrega, de encomendas, utilizando essas ferramentas, né? Onde algumas até certamente venham a deixar, né, aquela loja física e passando por uma Claro, operação claro. totalmente e-commerce, como uma pessoa já me comentou, né? Tem loja, olha só, Cleiton, comecei a operar, não estava operando, estava discreto no e-commerce, eu fui obrigado a mudar e agora eu estou pensando em ficar só nisso, né? E isso traz uma outra questão também importante que assim, outro dia eu participei de uma discussão aqui na internet também, com um outro colega que provocou, e tinha uma pessoa da área digital, né, de site, mídias digitais e tal, e ele trouxe uma questão que é importante, assim, ele trouxe a questão de que meias práticas não vão mais funcionar nas empresas, né? Aquela coisa assim, mas eu tenho um site, tá, mas o teu cliente, quando ele te procura, ele te encontra, né? Porque assim, as coisas têm que funcionar, né? Não adianta eu dizer que tenho para dizer que tenho, né? Eu tenho que ter a aplicação funcionando, né? Porque Sem o dúvida. cliente continua tendo a demanda. Ele vai me procurar lá no Google, ou ele vai acessar uma plataforma para me encontrar, mas eu sou encontrado, né? E quando me encontra, funciona,
né, esse negócio, né? Então, assim, isso é um aspecto, né, que é relevante na condição em que a gente está. Isso vale tanto para nós, né? A própria questão das lives aqui, né? Hoje a gente está, assim, não sabe qual live vai olhar, né? De tanto conteúdo. E isso é lindo, eu É acho uma lindo. concorrência grande. A concorrência é grande, mas eu acho isso muito lindo. Olha a quantidade de gente que está disponível, que nós também acreditamos nisso, magistral, de que o nosso negócio é provocar o desenvolvimento das pessoas. E como é que a gente faz isso? Distribuindo conteúdo, trazendo bate-papo que vai agregar. Né? Só que eu e Marcelo, outro dia, discutindo, tem pelo menos um meio ano, acho que a gente vem falando, nós temos que fazer live, nós temos que fazer, né? E a gente não fazia. A gente não fazia. Aí agora, na pandemia, nós dois, não teve um dia que a gente disse, vamos botar a data, é quarta-feira nós vamos fazer. E fizemos. Né? E a gente está aqui hoje por conta disso, né? Agora já tem calendário, a gente já tem calendário. Acabou o bar. Acabou o bar, exatamente, né? Agora nós estamos com o calendário para junho já, vai ter toda quarta, às 7 horas, tem live da Magistral. Né? Pode todo mundo se programar aí, né, Luciano? Já é isso aí, já se programa aí que é ponto marcado, bate-papo magistral toda quarta-feira. Então é interessante como a gente é empurrado, né? Assim, olhando pelo aspecto da oportunidade, da necessidade, mas ao mesmo tempo que a gente é reativo por um momento, a gente acaba ficando proativo por outro, né, Cleiton? Acho que essas questões também são importantes, né? A gente vê que dá para fazer e que é possível, né? E isso nos abre também para outras frentes, né? Com certeza, né, Luciano? É justamente isso que a gente precisa acompanhar. Quem não acompanha essas novas aplicações, proativamente, vai vir sempre atrás, né? E se a gente parar, e é bom, quem se interessa por tecnologia e até busca oportunidades de negócio, né? A gente sabe que tem nos acompanhado aí consultores, está nos acompanhando empresários ali, que buscam fontes de investimento, tem que estar pensando nisso. A gente vai ver revoluções ainda, né? Até, eu acredito que o nosso tempo está indo para o fim, né? Nós estamos nos últimos 15 minutos aí. Estando aí já nas contribuições que essas aplicações digitais, esse mundo digital nos traz, né? A gente vai ver revoluções ainda. Uma coisa que está vindo com força agora no Brasil, por exemplo, o varejo, né? O varejo vai ter mudanças significativas. Eu estava acompanhando matérias de uma empresa, Enxuto, o nome. É uma empresa focada em supermercados, em containers, em condomínios. Olha aí. Tanto a modalidade de tu ter ali um mercadinho, como tu fazer no app a encomenda e vai lá no entregador, deixa lá à disposição, tu chega no teu armarinho e tira. O que é aplicação digital movendo serviços, né, e o comércio que existe, né? A coisa que a Amazon já está fazendo forte nos Estados Unidos, né? As lojas self-service, tu vai lá, entra com o aplicativo ligado, ele registra a tua entrada, tu pega o produto de uma prateleira, ele já registra, tu sai. Isso é possível a gente ver no YouTube, né? É só procurar ali, loja... a Amazon, a gente vê o impressionante, isso vai chegar no Brasil, né? A Fernanda, até a minha esposa, ela comentou comigo esses dias, lendo uma matéria de lavanderias também, que cresceram em 200, 300, 400% do seu negócio, eu só não me lembro o nome agora da lavanderia, que ela tem containers na cidade de São Paulo e também em condomínios. Tu vai lá, bota no armário a tua roupa suja, lê o QR Code da porta, envia, paga ali, no outro dia tu vai lá e retira com a senha a roupa lavadinha. Então, são exemplos que talvez há um ano atrás a gente não imaginaria. Como que uma lavanderia ou um supermercado vai ser diferente, né? Ele vai ser diferente que tu não vai mais ir lá no grande hipermercado, tu vai ter ele no teu condomínio para pegar, né? E aí isso leva talvez até assim um retorno a alguns conceitos mais antigos até lá do mundo analógico, né, Cleito? Lá do mundo analógico, né? Que a gente tinha uma situação, o mercadinho do bairro, né? O fortalecimento do mercado mais local, menor, né? Até
essa semana a gente estava conversando aí, meu sogro aqui, ele dizendo, nós estávamos falando sobre negócios que vão precisar se reinventar agora, né, nesse momento, e surgiu a questão do cinema, né? Como é que os cinemas vão... Aí diz o meu sogro assim, vai voltar o autocine, diz ele, né? E aí eu disse, poxa, Drive-in. mas é mesmo, né? Eu disse assim, pô, por que não, né? Então, sei lá, daqui a pouco alguém já está pensando nisso, mas e quantas empresas, o varejo para mim é um dos que vai ser fortemente impactado para quem tinha aquela operação e quem está esperando aquela operação de porta aberta, né? De esperar que o público Sim, venha, né? Não, vai precisar mexer o jeito de aplicar, não tem saída, né? Mas por outro lado também a gente tem indústrias revendo conceitos de aplicação tecnológica, a gente tem empresas de serviços, escritórios contábeis que a gente trabalha, empresas verdade. distribuidoras de serviços, de peças, enfim, comércios, né? Revendo o modelo também de relação com os clientes, né? Eu vejo que nós estamos mais tolerantes a alguns aspectos e mais abertos também a usar a tecnologia, e é um momento importante também para as empresas observarem como que os seus clientes estão abertos também para receber e aplicar a tecnologia, melhorando a relação entre um e outro, né, Cleito? Como é que tu vê isso para a gente encaminhar os nossos finalmente aqui? É interessante falar, Luciano, pegando ali aquele teu gancho, né, de que a gente começa a remeter a questões analógicas, né? Depois dessa pandemia, a gente falou, né, voltar ao normal. O normal vai ser um novo normal, né? É, Mas a gente já escuta, né, alguns estudiosos, algumas pessoas falando, e a gente até vê um retorno das pessoas que estavam nas capitais, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, quem morava em Nova York, voltando para cidades do interior. E uhum, é muito uhum, provável, né, até porque alguns médicos, infectologistas, dizem que os ciclos, né, dessas pandemias tendem a reduzir, porque a gente está indo cada vez mais para as áreas silvestres, né? uhum, uhum. Então há uma tendência das pessoas começarem a ficar mais longe dos grandes centros e assim mesmo trabalhar. Então Sim. a gente nota, por exemplo, hoje mesmo, né? Tem um escritório contábil de São Paulo que ligou para mim, que resido Hum. em Alvorada, porque o titular da empresa, que é de São Bernardo, está em Porto Alegre, Olha isso. administrando a empresa, né? Aham. Então, se essas ferramentas, né, digitais, de comunicação, de serviços, de validações de identidade não começarem a ser adotadas, as pessoas perceberem que isso não tem volta e buscar não só usar, mas tem uma grande questão de negócio, de oportunidade, que é o desenvolvimento. No Brasil, a gente é muito aquém em desenvolvimento de aplicações para a utilização disso, né? Então, Sim. a gente tem que estar atento a esses movimentos sociais que vão acontecer e que certamente vão impactar as ferramentas que a gente usa, né? Bem E nessa. uma revolução que a gente vai ver certamente é na educação também, né, Luciano? No Ah, não há Brasil, dúvida. infelizmente, a nossa educação anda a passos lentos, mas em países como Austrália, Estados Unidos, Coreia do Sul, esses países eles já têm a linguagem de computação, de programação no Na currículo sala de aula. regular. É, E é. a pessoa está aprendendo inglês, está aprendendo no Reino Unido, está aprendendo a sua língua nativa e aprendendo a língua de computador, né? A gente vê agora isso, né? O quanto que as escolas particulares, eventualmente já com mais tecnologia aplicada, estão conseguindo manter as suas atividades, enquanto que as escolas públicas, por exemplo, estão com carência, né, de manter as crianças em atividade, né? Justamente por conta da aplicação da tecnologia, que como tu falou, está disponível, né? Muitas vezes até de forma acessível e gratuita para o Sim. ambiente escolar, mas tem que haver políticas de aplicação, né, para É. isso. E isso vale tanto para empresas quanto vale para a gente também, certamente, né? E o próprio impacto na educação a gente vai notar em modelos, por exemplo, né?
A gente está vendo agora, em razão da pandemia, aprovada a telemedicina, prontuários eletrônicos, receitas eletrônicas, né? E até então, os conselhos profissionais de medicina eram completamente avessos à educação à distância. É impossível educar à distância um médico. Pô, mas se o médico pode fazer uma cirurgia à distância, não há necessidade também, claro, tem que daqui um pouco vai ter um estágio, né? A questão de anatomia, tudo Claro, isso. claro. Mas isso já mostra novos horizontes também para esses públicos que resistiam muito, né? Se fechavam, e isso vai trazer impactos nisso, né? Na questão da educação para públicos que até então se acreditava, não tem como não ser analógico isso. Não, tem sim. Basta a oportunidade, a visão ou então o empurrão, né? Que é o que a gente vê nesse caso. É isso aí. Cara, nós estamos chegando no finalmente aqui no nosso tempo, né? O Instagram derruba a gente em 1 hora de aplicação e passa super rápido, né? Eu praticamente Verdade. hoje com o volume de discussões aqui, eu nem chamei o pessoal aí para participar, né? Foi uma gafe minha, me desculpem aí, né? Alguns fizeram os seus comentários aí, agora chegou a Lúcia Arrasa aí no finalzinho aqui com a gente também, a Gabriele Machado, né? Mas o que vai acontecer? A gente vai preparar conteúdos de contribuição com relação a ferramentas que a gente pode aplicar e tal. Com certeza. Sigam a gente aí no perfil da Magistral, @Magistral Capacitação, para buscar essas informações aí que a gente vai trazer também. Assim como hoje, então, o papo foi essa ideia de discutirmos um pouco a reinclusão digital, né? Como que a gente está colocando isso de volta, né, para o nosso dia a dia, mais do que já estava, e de que modo que a gente está aplicando isso. Cleiton, eu só quero agradecer muito aí o teu tempo e disponibilidade de estar com a gente, trazer te dispor, né, a trazer essas questões. Eu sei que tu também foi dar uma estudada no assunto, né, que sempre é bom, né, para a gente. E isso tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, né, que é o aprendizado. A gente vai sair desse momento melhores do que a gente entrou, eu não tenho dúvida, com relação a saber, com relação a aprender, né. E agradecer a todos que participaram aí com a gente, né, pessoal? Muito legal a presença de vocês, bacana quem conseguiu também dedicar o seu tempo de vida para estar aqui conosco, prestigiando e trazendo aí as suas contribuições. Na semana que vem a gente está de volta. Quem vai estar com a gente é a Kátia Bernardes, e a Kátia vai tratar sobre os sonhos. Como é que ficam os nossos sonhos num movimento e num momento como esse que a gente está vivendo. Então a gente espera vocês na próxima quarta-feira, bate-papo magistral, seguindo com a sua jornada. Né? Desejamos a todos aí. Cleiton, quer dar um tchau aí pro pessoal? Últimas palavras, fique à vontade. Não, bem rapidinho, Luciano. Agradecer também o tempo do pessoal, nos prestigiar. É realmente um privilégio poder falar de algo que a gente gosta e com pessoas, né, que a gente gosta, para pessoas que certamente a gente também quer falar e quer estar perto. Então, obrigado a todo mundo aí que assistiu e realmente acompanhem a Magistral, que a gente vai trazer novidades. Show de bola. Pessoal, obrigado pelo tempo e dedicação de vocês. Nos encontramos aí em breve nas nossas plataformas digitais, né? E quarta-feira que vem, 19 horas, mais uma edição do Bate-Papo Magistral aí. Tudo de bom, fiquem bem, Boa noite, pessoal. fiquem com Deus e cuidem-se. Até mais. Tchau, tchau.